Olá, peritos! Agenor Zaparoli, perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Hoje nós vamos falar sobre o tema quanto ganha o profissional perito judicial. Bom, o perito judicial, como dito em outros vídeos, ele é um profissional particular. Ele não é um profissional público. Ele não é um profissional concursado. Ele é simplesmente um profissional capacitado que foi chamado pelo juiz para executar uma tarefa pública, tá? Como você é nomeado pelo juiz, o juiz ele é funcionário público. Quando você é nomeado, você se torna um prestador de serviço público, tá? Então, quando você cometer um erro, você está cometendo um erro como profissional público, tá? Que é pior do que como um profissional particular. Bom, mas quanto eu ganho? Vai depender do que eu calcular, do que eu pedir, tá? Porque o juiz, quando ele identifica que o caso precisa de um profissional técnico para elucidar as dúvidas técnicas que extrapolam o conhecimento dele e o conhecimento da equipe dele, ele vai nomear um perito. Ou as partes, como o autor, o réu, identificam que é necessário produção de provas e o profissional capacitado para aquilo é o perito, eles solicitam que o juiz nomeie um perito judicial especializado no objeto da perícia. E geralmente o juiz nomeia. Ele traz aos autos um profissional de confiança dele, cadastrado no tribunal, para dirimir, né, para executar o munus daquele serviço. E o que acontece? A primeira função do perito é aceitar o munus e apresentar a sua proposta. Se a perícia não for uma perícia de justiça gratuita, onde o juiz determina já um valor pré-determinado e não tem discussão, é o tribunal que vai te pagar, então não tem como você discutir aumento de valores. Quando não é isso, aí é uma perícia paga. E aí o que acontece? Você é intimado a apresentar a proposta. Elabora uma proposta como se estivesse elaborando uma proposta para o seu cliente mesmo, tá? Porém, lembre-se que você está trabalhando dentro de um ambiente advocatício, jurídico. Qualquer proposta será um contrato seguido à risca e poderá ser utilizado contra você no tribunal. Mas, elaborando bem elaborado, tá bom. O que eu faço? Eu dedico 2 páginas, né, 2 laudas, informando passo a passo de como eu cheguei àquele valor, quais são as tarefas, quantas horas cada tarefas são necessárias, e somo no final, multiplico pelo valor que eu atingi, utilizando as informações do meu conselho, CREA, informações do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias. Então, faço uma mistura disso tudo, chego a um determinado valor, somo, multiplico, puf, apresento a proposta. As partes com certeza vão contestar, mas esse valor está muito alto, está acima do valor comumente praticado no meio da perícia, agride o princípio da proporcionalidade, agride o princípio como chama mesmo? Princípio da razoabilidade, né? Porém, a maioria das contestações não trazem comprovação das alegações. Eles dizem: o perito apresentou uma proposta muito alta, além do que é comumente tratado nas outras perícias. Mas não traz um exemplo das outras perícias de outros valores. Então fica tipo uma alegação vaga, algo que você nunca deve apresentar na sua proposta ou no seu laudo, tá? Toda afirmação tem que ser fundamentada e, de preferência, embasada em algum documento, em algo físico, tá? Pode ser digital, mas tem que ter algo que pondere o que você está alegando. A alegação simples
sem prova. Alegação ponderada com documento, com prova, embasada. Essa é a boa, entendeu? Então, você vai lá e faz a sua manifestação em cima à contestação, à impugnação do seu honorário. Então, o juiz, aí você pode manifestar reduzindo o seu valor, se você achar que realmente, como por exemplo, excelência, o valor está muito alto, eu abdico dos quesitos de 1 a 10 para reduzir o valor. Beleza. Aí sim, diminui a quantidade de horas e eu posso abaixar o valor. Ou você mesmo sugere. Excelência, se a parte se eximir dos quesitos de 1 a 10, eu consigo reduzir o valor, a quantidade de horas para tal, portanto reduzir os honorários. Ou, se você tiver firmeza daquela proposta, excelência, pelos mesmos motivos explicados na proposta inicial, acho que o valor está condizente, está aqui a apresentação de mais provas, de mais documentos de outros profissionais e outras perícias que custam mais ou menos o mesmo que eu estou apresentando. Você junta para mostrar e fortalecer a sua proposta, o juiz vai deferir o seu valor. Deferindo o seu valor, o juiz ele vai convidar as partes para fazer o pagamento dos honorários nos autos. As partes que solicitaram a perícia é que geralmente paga, então se o autor solicitou é ele que paga. Se o autor e o réu solicitou, cada um paga 50%, geralmente é assim. No CPC, Código de Processo Civil, explica como é dividido os honorários, se quem paga o quê, tá? Mas isso não importa. O que importa é que o dinheiro vai cair na conta judicial, você não mexe nele. E o juiz vai determinar, depois disso, né, depois de comprovado o pagamento, que aí as partes vão apresentar o recibo do pagamento, ele vai te intimar para agendar o local, a data e a hora da perícia. Aí você solicita, porque o CPC te dá o direito de solicitar 50% de adiantamento caso você comprove a necessidade desse adiantamento. Então é só você dizer que você vai contratar um profissional, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, vou periciar uma residência. Para eu não precisar subir no telhado e tudo mais, eu contrato um eletricista de confiança meu, sobe, ele que vai subir, então ele vai ser meu assistente técnico. Então, excelência, eu vou precisar de contratar um assistente técnico que vai levar os equipamentos, que vai levar a escada, que vai me auxiliar na investigação do caso. Eu vou precisar de custeios para deslocamento, estadia, alimentação e tal. Eu solicito que faça o adiantamento dos 50%. Apresenta a sua conta para pagamento e pronto. O juiz geralmente defere, já manda a secretaria efetuar o pagamento. Você recebendo, você já pode agendar a data e hora e vai fazer a perícia. Entendeu? É assim que você recebe. É o valor que você determina, tá? Existem casos que o juiz acha muito caro, ele não aceita as suas provas, não aceita o valor que você determinou e vai lá e arbitra um valor. Geralmente 75%, 50% do que você... Depende da alegação das partes. Bom, aí cabe a você aceitar ou não. Você pode também não aceitar, excelência, não dá, nessas condições, é impossível para mim, eu solicito então a minha destituição. Ou se não, reconsidere, excelência, por causa disso, disso, a situação tá, o IGPM tá alto, a inflação tá alta, tanto tempo atrás o salário era tanto, agora ele é tanto. Traz mais dados para ele poder empunhar. Mas... depois dessa decisão, geralmente o juiz está convicto que tem que abaixar. Se você não abaixar, ele vai nomear outro perito e te destituir. Mas isso é normal, não fiquem chateados por isso. É procedimento normal
dos trâmites judiciais, tá? Bom, expliquei aqui para você como recebe um perito judicial. Ah, não. No final, na hora que você entrega o laudo, e as partes são convidadas a apresentar os quesitos de esclarecimento. Depois que você apresenta os quesitos de esclarecimento, decorreu 15 dias, não apresentaram novos quesitos de esclarecimento, porque as partes elas podem ir apresentando quesitos de esclarecimentos uma atrás da outra, elas podem ir interpelando e protelando o quanto tempo elas quiserem, até o juiz identificar que é uma protelação. E aí ele indefere o último quesito. Encerrou-se a fase de esclarecimento, o juiz pode determinar o pagamento do restante dos honorários que vai cair na sua conta, pronto, acabou, quitou. Não acaba por aí também, viu? Pode ser que mais para frente você seja chamado, mas geralmente isso não acontece, tá? Porque você pode ser chamado para participar de audiência, tá? Mas comigo nunca aconteceu. Eu faço um laudo muito bem feito, que não trazem dúvidas. Geralmente eu nem tenho quesitos de esclarecimento. As partes leem o processo, pegam de dentro do processo o que elas gostariam que o juiz entendesse e alegam lá, ó, excelência, o perito deu parecer favorável para mim. O réu, não, o perito deu parecer favorável para mim. E fica, como eu já fiz o laudo, eu já instruí toda a minha peça, cabe agora o juiz julgar, né? Bom, gente, então eu acho que agora sim expliquei como o perito recebe os seus honorários. Tendo mais dúvidas, aqui embaixo tem meus contatos. Grande abraço para todos, até mais!